Biologia, primeira série, capítulo 10. Gravando. Bom dia, gente. Estamos aqui em mais um encontro virtual nosso. E hoje nós vamos falar do capítulo 10, que fala sobre os tecidos conjuntivos, em geral, e especifica a respeito do tecido adiposo e tecido cartilaginoso. Então, vocês já sabem as orientações, eu sempre peço para que vocês acompanhem no livro e que vocês marquem as dúvidas que vocês tiverem para que vocês possam esclarecer essas dúvidas comigo nos nossos encontros, no horário de aula lá no Google Class. Vamos começar então. Os tecidos conjuntivos, eles são muito abundantes no organismo e eles apresentam muitas especializações, ou seja, a partir do tecido conjuntivo, outros tipos de tecido se diferenciam, tá? Se especializam. Os tecidos conjuntivos, eles são formados por células, fibras e substância fundamental, tá? Então, a substância fundamental mais as fibras, elas são chamadas de matriz extracelular. Então, quando a gente está falando matriz extracelular, a gente está falando dessa substância que é onde, na verdade, as fibras ficam ali mergulhadas, ok? Essas fibras, elas podem ser de 3 tipos: fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. As fibras colágenas que a gente vê aqui, são essas em rosa, Elas são bem grossinhas. Vocês têm essa imagem no livro de vocês. Elas oferecem força e resistência a trações. E elas são muito abundantes nos ossos, nas cartilagens, nos tendões e nos ligamentos, tá bom? Claro, o nome dela, fibras colágenas, elas são formadas por colágeno. As fibras elásticas são fibras que têm a capacidade de distensão, ou seja, elasticidade. É essa segunda imagenzinha aqui, elas já são um pouquinho mais fininhas, Elas são encontradas na pele, na parede dos vasos sanguíneos e nos pulmões. A proteína que forma essas fibras é a proteína elastina. E as fibras reticulares que formam uma rede tridimensional, ou seja, as fibras elas se entrelaçam e essa rede dá suporte e sustentação às estruturas, tá? A gente vê nessa terceira imagem aqui embaixo, ok? As fibras reticulares, elas são encontradas em torno dos vasos sanguíneos, associadas às fibras musculares e aos nervos. São também formadas por proteína colágeno, entretanto, é um colágeno diferente do colágeno que forma as fibras colágenas, tá ok? Nessa outra imagem aqui, que é também uma mesma imagem que vocês têm no livro de vocês, a gente consegue ver como é que esse tecido conjuntivo é classificado. Então, ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, que está aqui como TCPD, e tecido conjuntivo de propriedades especiais, ou seja, aqueles tecidos que se especializam a partir do tecido conjuntivo. Entre os tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos o frouxo e o denso. Lembrando que o denso ainda pode se diferenciar em modelado e não modelado. Perdão pela setinha aqui, essa setinha ela não tem que sair do frouxo, ela tem que sair do denso, porque é o denso que se classifica em modelado e não modelado. E entre os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, nós temos o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético e ainda temos o sanguíneo, que não está aqui nessa imagem, mas que também é um tecido conjuntivo de propriedades especiais. Então, a gente observa que esses tecidos conjuntivos, eles representam uma grande quantidade de tecidos e eles, obviamente, estão presentes em diversos locais do nosso organismo. A gente vai falar um pouco mais especificamente, tá? Bom, então, em relação aos tecidos conjuntivos, digamos os tecidos conjuntivos propriamente ditos, nós temos aqui
as células que formam esse tecido. Essas células, elas derivam do mesoderma do embrião. Lembra quando a gente falou lá do desenvolvimento embrionário, tá? Que células são essas? Primeiro, os fibroblastos, que são as células mais abundantes dos tecidos conjuntivos propriamente ditos. Esses fibroblastos, eles sintetizam as proteínas colágeno e elastina. Então, eles são os responsáveis pela produção da substância fundamental e das fibras, ok? São células jovens que têm núcleo grande e apresentam muitos prolongamentos. Depois temos os fibrócitos, que na verdade os fibrócitos, eles representam esses fibroblastos que se tornaram adultos, ou seja, que envelheceram. São células que têm baixa atividade metabólica, né? Apresentam núcleo pequeno e poucos prolongamentos. Nessa imagem aqui do lado, a gente tem a imagem de fibrócitos aqui, mais para o alto, e a imagem de um fibroblasto, na verdade, 2 fibroblastos mais aqui embaixo. Então, a gente observa esses fibroblastos, né, mais arredondados, eles, né, são mais espessos, porque o núcleo é maior, e aqui os fibrócitos, eles são mais fininhos, ok? Temos também a presença dos macrófagos, que são células grandes que apresentam muitos lisossomos e são células que têm a capacidade de realizar fagocitose, né? Então englobam determinadas partículas, determinadas moléculas. Além disso, os mastócitos, que são células que participam das reações alérgicas e dos processos de inflamação. Esses mastócitos, eles apresentam no seu citoplasma vários grânulos. E esses grânulos contêm em seu interior a heparina, que é um anticoagulante, e também a histamina, que é um vasodilatador, tá? E o outro tipo de célula são os leucócitos, que são os glóbulos brancos, ou seja, as células que atuam na defesa do nosso organismo. Essas células, elas têm uma característica bastante importante, que é a capacidade de atravessar a parede dos vasos sanguíneos e chegar até os tecidos conjuntivos, onde eles vão atuar defendendo o nosso organismo. Essa capacidade de travessia, né? Então passam dos vasos sanguíneos para os tecidos conjuntivos, então essa capacidade se chama diapedese, ok? Se vocês observarem, vocês têm aí no livro de vocês algumas outras células, como por exemplo, condrócitos e condroblastos, osteócitos e osteoblastos, e eu não coloquei essas células aqui listadas. Por quê? São células que dizem respeito aos tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Então, nós falaremos a respeito delas conforme nós formos falando dos tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Aqui nós estamos vendo as características dos tecidos conjuntivos propriamente dito, ou seja, tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, ok? Mas nós falaremos desses outros tipos celulares nos momentos específicos. Bom, então, especificamente em relação ao tecido conjuntivo propriamente dito, né, a gente chama esse tecido conjuntivo de um tecido mais genérico. Ele está presente em todo o organismo e ele é o responsável pelo estabelecimento e manutenção da forma do corpo. O tecido conjuntivo frouxo, que é esse que a gente observa na primeira imagem, que é a mesma imagem que vocês têm no livro, ele apresenta menos fibras. Isso significa que ele é mais delicado e mais flexível. Ele é bastante vascularizado e ele é pouco resistente. Ele está presente na pele, no revestimento dos pulmões, no revestimento do coração e no revestimento das vísceras. A gente também encontra esse tipo de tecido conjuntivo entre as fibras musculares e no revestimento externo dos vasos sanguíneos.
Depois temos o tecido conjuntivo denso, que é um tecido conjuntivo onde a gente observa o predomínio de fibras colágenas. Isso significa que ele é um tecido mais resistente, ele oferece uma proteção maior, né? Dependendo de como está a disposição dessas fibras na matriz, esse tecido conjuntivo denso pode ser não modelado, como a gente observa nessa segunda imagem, ou modelado, como a gente observa nessa terceira imagem. Qual é a diferença? No não modelado, as fibras não têm uma orientação definida, né? Então, é uma rede tridimensional que é uma rede resistente em todas as direções, porque essas fibras se encontram dispostas em todas as direções. É um tecido que está, por exemplo, na camada profunda da derme. Nós falamos na aula passada, né? O tecido modelado, por sua vez, apresenta as fibras paralelas e alinhadas com os fibroblastos. Isso significa que é um tecido que oferece resistência à força que é exercida na mesma direção da orientação das suas fibras. Então, se você observa que essas fibras estão organizadas, né, aqui nessa imagem, na orientação horizontal, isso significa que a resistência desse tecido é para forças que estejam exatamente nessa orientação horizontal. Se fosse na orientação vertical, a força seria resistente a resistência seria para a força exercida nessa orientação vertical, tá? Um exemplo, né, dos locais onde a gente encontra o tecido conjuntivo denso, modelado, é nos tendões e nos ligamentos. Bom, depois de termos falado do tecido conjuntivo propriamente dito, perdão, a gente começa a falar dos tecidos conjuntivos de propriedades especiais, ou seja, aqueles tecidos que se especializam a partir do tecido conjuntivo. Então, o primeiro que a gente vai falar é o tecido adiposo, né? Que é uma variedade do tecido conjuntivo que tem a capacidade de acumular gordura e é um tecido bastante vascularizado, né? As células características são os adipócitos. Então, os adipócitos são as células que acumulam gordura. Esses adipócitos, eles, quando são jovens, eles são chamados de lipoblastos. Quando esses lipoblastos se tornam maduros, eles são chamados de adipócitos. E eles acumulam a gordura sob a forma de triglicerídeos, tá? Esses triglicerídeos, eles são transportados como lipoproteínas. Então, os triglicerídeos obtidos, né, através da nossa alimentação, eles são transportados pelo nosso organismo como lipoproteínas. Por que isso? Porque os triglicerídeos, eles são lipídios, e os lipídios, eles são hidrofóbicos. Então, para que eles possam ser transportados pela corrente sanguínea, eles ficam associados no interior de uma estrutura proteica. Observa nessa imagenzinha aqui embaixo. Essa capinha que a gente está vendo roxinha aqui fora é a estrutura proteica, né? E proteica com alguns fosfatos. E aqui dentro a gente observa os triglicerídeos que estão sendo transportados, ok? Bom, as funções. Reserva energética, então a hipoderme, né, que acumula gordura, serve como reserva energética, serve como isolante térmico, modela a superfície corporal, protege as estruturas corporais, né, protege internamente essas estruturas, preenche os espaços entre os tecidos e, além disso tudo, ele ainda secreta alguns tipos de moléculas, né? Então, esses adipócitos ainda conseguem secretar alguns tipos de moléculas. Observa aqui essas imagens. Aqui nós estamos vendo o acúmulo de gordura, né? Em localizações distintas. Então, essa gordura, que é chamada de gordura subcutânea, é aquela gordura mais superficial, que fica à frente da camada muscular.
E existe a gordura que é chamada de gordura visceral, que é uma gordura interna. Ela fica associada aos órgãos, então ela fica abaixo da camada muscular, tá? Nessa imagem aqui de cima, nós estamos vendo as diferenças no acúmulo de gordura entre o corpo de um homem, nessas duas primeiras imagens, e o corpo de uma mulher, nessas duas últimas imagens. Isso porque quando a gente diz que modela a superfície corporal, significa que também, né, o tecido adiposo, ele também é responsável por a distinção entre o formato do corpo de um homem e o formato do corpo de uma mulher, uma vez que esse acúmulo se dá em locais diferentes entre homens e mulheres. Esse tecido adiposo, ele pode ser classificado em unilocular, como a gente vê aqui na primeira imagem, quando esses adipócitos eles têm apenas uma única gotícula de gordura no seu interior. Então, eles são uniloculares, tá? Ou eles podem ser multiloculares quando eles apresentam várias gotículas de gordura, como a gente observa aqui, ok? O tecido adiposo unilocular é praticamente todo o tecido adiposo encontrado nos organismos adultos, enquanto que o tecido adiposo multilocular, ele é predominante em recém-nascidos e em mamíferos hibernantes, como os ursos, por exemplo, ursos polares, tá? Porque é um tipo de tecido que fornece calor, né? Então, aquece o corpo dos recém-nascidos e aquece também o corpo dos mamíferos hibernantes, tá? Depois, então, a gente fala sobre o tecido cartilaginoso, que é uma variedade do tecido conjuntivo que tem a matriz extracelular, né, que é chamada de matriz cartilaginosa, flexível, né? Ela apresenta flexibilidade. Quais são as funções? Suportar tecidos moles, revestir superfícies articulares e estão relacionados à formação e crescimento dos ossos longos, né? A gente vai falar a respeito disso um pouco mais quando a gente falar sobre o tecido ósseo, ok? As células são os condroblastos, que são as células jovens e que têm intensa atividade metabólica. Então, essas células, elas produzem as moléculas que estão na matriz, fibras colágenas e fibras elásticas, as glicoproteínas e sulfato de condroitina. Repara que essa substância, o sulfato de condroitina, está presente na matriz extracelular do tecido cartilaginoso e possibilita esse tecido, né, essa matriz especificamente, a ter essa flexibilidade. Existem também os condrócitos, que são os condroblastos maduros, né? São células que têm menos atividade metabólica e são células que ficam localizadas dentro das lacunas no interior da matriz. Então, observa aqui na imagem para a gente poder entender isso um pouco melhor. Observa que os condroblastos, eles estão localizados mais superficialmente nessa parte rosa claro, tá? Enquanto que os condrócitos, eles são essas bolinhas que vocês estão vendo dentro dessa região rosa claro, tá? Então, os condroblastos, eles ficam periféricos a essa matriz extracelular, como a gente observa aqui, tá? Mais pertinho aqui do final do tecido conjuntivo, enquanto que os condrócitos, eles ficam presos dentro da matriz extracelular. Então, cada espacinho desses que vocês estão vendo aqui, cada bolinha dessas, representa uma lacuna, que é exatamente o espaço na matriz que é ocupado pelo condrócito, tá? Características importantes. O tecido cartilaginoso, ele é avascularizado, ou seja, ele não tem aporte de vasos sanguíneos. Isso significa que ele precisa receber nutrientes
e oxigênio de outro tecido, e ele precisa eliminar os seus resíduos metabólicos também para outro tecido. Que tecido é esse, né? Que estrutura é essa? É o pericôndrio. O pericôndrio, ele é uma membrana de tecido conjuntivo denso que fica associado às cartilagens. Observa mais uma vez nessa imagem que em rosinha claro, né, lilazinho aqui, a gente está observando o tecido cartilaginoso. Vocês estão vendo aqui a letra C de cartilagem. E aqui ao lado uma faixa mais fina, rosa mais escuro, que vocês estão vendo com a letra P, que é exatamente o pericôndrio. Então, o pericôndrio, ele está sempre associado ao tecido cartilaginoso, e esse pericôndrio, ele não é cartilagem, ele é tecido conjuntivo associado à cartilagem, tá ok? Então, além de fornecer esses nutrientes e o oxigênio e receber os resíduos do metabolismo das células cartilaginosas, as células do pericôndrio, elas também são responsáveis por renovar essas células cartilaginosas. Então, conforme esses condroblastos vão envelhecendo e vão ficando aprisionados dentro da matriz e se tornam condrócitos, novos condroblastos vão sendo formados a partir da diferenciação das células do pericôndrio. Bom, além disso, a gente precisa falar a respeito dos tipos de cartilagem, que são 3 tipos. Cartilagem hialina, essa que observamos aqui na primeira imagem, cartilagem elástica, a segunda, e cartilagem fibrosa, a terceira, tá? A cartilagem hialina é formada por fibras colágenas, né? É o tipo de cartilagem mais frequente que apresenta flexibilidade e resistência. É a cartilagem que forma o primeiro eixo de sustentação do embrião, né? Então, lembra que antes do embrião ter a sua estrutura óssea, ele tem a formação de um eixo de sustentação que é formado por cartilagem hialina, ok? Nos indivíduos adultos, onde a gente encontra a cartilagem hialina? Revestindo as articulações, no disco epifisário, que se encontra nos ossos longos, que a gente vai falar melhor também na próxima aula. Nas paredes das fossas nasais, então internamente nas nossas fossas nasais, na traqueia e nos brônquios, ok? A cartilagem elástica, ela tem, além das fibras colágenas, então ela também tem fibras colágenas, mas ela possui uma rede de fibras elásticas. E exatamente por conta disso, ela apresenta resistência, mas ela apresenta elasticidade, tá? Essa cartilagem elástica, ela está presente no pavilhão auditivo, na tuba auditiva e na nossa